Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da sexta-feira da quinta semana da Páscoa. E seguimos com o Evangelho de São João, de onde ontem paramos a meditação. E diz São João: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois não sabe o servo o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, é um texto conhecido, mas incompreendido muitas vezes por nós. Devemos de ver que só aqui Jesus fala 9 vezes na palavra amor. E amor aqui é caridade, não é o amor humano, mas aquele amor sobrenatural que já estamos meditando ao longo dessa semana e também das últimas semanas. Vemos alguma mudança naquilo que Jesus disse no texto anteriormente de João. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento. Hoje, Jesus nos diz o quê? Este é o meu mandamento. Meu. Ele chama o mandamento de meu. Em outra tradução, o meu preceito é este. É esse o mandamento que o Senhor nos dá, mas devemos de compreender aqui algumas coisas para nós. Primeiramente, Jesus, aquilo que nos pede é que tenhamos a caridade, e vai seguir o texto, como ouvimos, explicando qual é a medida do amor, qual é a qualidade do amor, o como nós devemos de viver e o como, se nós olharmos, infelizmente, muitas vezes não vivemos. Jesus fala do fruto do amor, do fruto do seu amor por nós. Ao dizer o mandamento do amor, da caridade, ele nos recorda aquilo que ouvimos anteontem, a videira e os ramos. Como ramo na videira, nós devemos de compreender que a linfa que passa em nós é justamente o amor que tem origem na Santíssima Trindade. Não é um amor humano, é um amor sobrenatural, é a caridade sobrenatural, que tem origem na vida trinitária. E aqui nós devemos de ver mais uma coisa. Devemos de compreender que é um amor imeritado. Nós não merecemos este amor. O que fizemos para merecê-lo? Infelizmente, somos a maior parte do nosso tempo ingratos para com o amor de Deus para conosco. Não amamos de verdade, não correspondemos à sua graça, viramos as costas àquilo que Deus nos pede, queremos fazer a nossa vontade. Então devemos de compreender a caridade, o amor de Cristo é já imerecido. Nós não merecemos este amor. O Senhor nos dá, tem sua origem no amor e na relação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. E para isso é necessário que eu tenha esta relação, então, com a Trindade.
Se eu não sinto este amor, se eu não vivo este amor em mim, e sentir aqui não é o sentir do sentimento, hein, irmão, irmã? Mas o sentir é compreender, é o viver o amor de Deus em mim, a sua graça em mim. Se eu não tenho esta relação com Jesus, como eu vou compreender esse amor? Jesus nos chama adiante de amigos, aos discípulos e a cada um de nós. Se é amigo de Jesus, somente se temos relação e diálogo com Ele. E onde temos relação e diálogo? Na escuta, meditação da palavra, na vivência dos sacramentos, na nossa oração diária. Ali dialogamos com o Senhor. E o quanto temos nos esforçado em ter esta relação com Deus, com a Trindade. Se nós não temos esta relação de amor com ela, se não sentimos este amor que vem da Trindade em nós, e não nos deixamos transformar por este mesmo amor, modificar, converter nossas vidas, nós não saberemos amar como Jesus está nos pedindo. É necessário sermos como ramo na videira, estarmos unidos a Cristo, permanecermos no amor de Cristo, como ontem dizíamos, como a roupa jogada no balde. Assim devemos estar, para que experimentando, vivenciando este amor, possamos também realizar o mandamento, o preceito que Jesus nos deixa. E Jesus fala que nós devemos de conservar os mandamentos, porque somente assim nós experimentamos os bens messiânicos dos quais ele dizia ontem e anteontem, da alegria e da paz. Se nós não vivemos o amor, se não vivemos, conservamos seus mandamentos, da fé e da oração, que se traduz, aliás, da fé e da caridade, que se traduz na palavra e na oração, nós não experimentamos os bens messiânicos. Se não vivemos os sacramentos, a intimidade com o Senhor, nós não experimentamos os bens messiânicos. E devemos de compreender que aquilo que Jesus nos indica é que a caridade, o amor verdadeiro, dá o fruto do testemunho, porque sendo amados por Cristo, cada um de nós, experimentando este amor, vendo a sua vida transformada e amando como Cristo amou, nós damos o fruto do testemunho da nossa fé. Aqui está o que o Senhor nos pede. Ainda retornemos. Jesus dá uma qualidade maior do amor. Ele muda a qualidade, não só a intensidade, mas a qualidade do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Com amor divino, com a caridade de entregar a minha vida por vós que não mereceis. Do amor do Senhor. Se podemos hoje amar, ter uma caridade autêntica, seguindo os passos, o caminho dos santos, é porque fomos amados por primeiro. Se não percebemos, se não olhamos o crucificado, e não meditamos aquele grande amor de Deus por nós, e não nos sentimos amados por Deus, fazemos esta experiência do amor de Deus, é difícil de amarmos de volta, porque não compreendemos nem o amor de Deus por nós. Como eu vou amar o meu irmão, meu amigo, meu inimigo, como Jesus me manda, se eu não compreendi o seu amor por mim? Temos que entrar na dinâmica, na intensidade da oração, da meditação, da contemplação, irmão e irmã. O que temos feito? O quanto temos nos dedicado? Jesus, mais uma vez, disse: meu mandamento. Por quê? Porque ele entregou esse mandamento com a sua palavra, com a sua vida, tendo como vértice a cruz. Ali está o mandamento que ele nos deu, a sua vida, suas palavras, seus ensinamentos, e a sua cruz nos mostra o mandamento dele. Não é mais a medida do amor amar como eu me amo, mas sim como ele me amou. E temos assim reconhecido o quanto Jesus, na sua palavra, na sua vida, me ensina a amar e me amou. Ainda devemos de ver que seu amor é gratuito e universal, se estende a todos. Ele deseja que todos
sejam amados e o amem. Mas deseja, porém, dos seus amigos, em contrapartida, a fidelidade do seu mandamento no seu estilo de amar até entregar a vida, de amar até morrer para si mesmo, de amar ao ponto de viver aquilo que o Senhor entrega a mim, o seu amor por mim. Ainda entrando mais no texto, vemos que o sinal de amizade, a revelação dos segredos do coração do amigo para o amigo. O amor de amigo não se impõe, mas é resposta de adesão na fidelidade aos ensinamentos de Jesus, aquilo que ele me pede, aquilo que ele me mostra, aquilo que ele me ensina, o quanto ele me ama. E temos sido amigos do Senhor. Ainda, a verdadeira amizade está em ordem, no caminho com a salvação. Só é amigo de verdade aquele que quer que o outro se salve. Só ama de verdade aquele que quer que o outro chegue ao céu. Se eu olho para a pessoa no seu pecado, no seu erro, nas abominações e não tento ajudá-la no caminho de salvação segundo aquilo que Cristo nos propõe, que amor é esse? Ah, mas é jovem, tem que aproveitar a vida. Não, eu não estou amando porque eu não quero a salvação do irmão. Eu tenho que compreender isso. Está tudo em ordem com a salvação. Esta é a verdadeira amizade de Cristo para conosco, porque ele morreu para nos salvar. Fez a vontade do Pai, viveu em plenitude os ensinamentos para nos salvar e nos ensinou o mesmo caminho para que também nós ajudemos na nossa salvação e na salvação dos demais. Se nós não queremos a salvação do outro, se a nossa amizade não tem como fim ajudar que o outro chegue a Cristo e à eternidade, então eu não tenho um amor verdadeiro, não tenho uma amizade verdadeira. E o fundamento do amor, a origem, o princípio, é a comunhão trinitária. Repito uma vez mais. Nós temos o quanto meditado e vivido a relação com a Santíssima Trindade, meditado o amor da Trindade para vivermos em nós. Nós devemos de ver que aquilo que Jesus nos chama de seus amigos, aquilo que ele nos diz, quando ele fala mando, não devemos de compreender como mandar uma ordem, mas é a relação que Jesus quer ter conosco. Ele diz para nós que amar com ele, sendo assim uma extensão dele, alguém que reproduz o seu caráter, porque eu amo, justo porque ele me amou por primeiro, Deus nos amou por primeiro. Antes que nós pensássemos em amá-lo, ele nos amou. Então, porque ele me amou por primeiro, eu o amo. E amar com ele, assim, sou uma extensão dele e reproduzo o seu caráter. Então não é uma ordem, uma lei, mando, isso daqui vocês têm que fazer. Não, é uma relação de amor. Se eu tenho Jesus como meu amigo, e aqui vai mais uma pergunta, eu considero Jesus meu amigo? Meu amigo no sentido desta amizade amorosa, da relação amorosa que devo de ter com ele? Ou simplesmente o vejo como um senhor distante em que eu tenho que pedir, ele tem que realizar e pronto, acabou. E agradeço, e olhe lá quando agradeço. Jesus ainda, pela fé, ele compartilhou com nós seu entendimento, tudo aquilo que o Pai revelou, como ele diz. Tudo aquilo que o Pai queria que fosse revelado a cada um de nós, enquanto ele estivesse na terra, para a nossa salvação. Então ele compartilhou com nós seu entendimento. E compartilha com nós seu entendimento à medida que rezamos, meditamos, lemos, contemplamos. É impossível que isso não mude em nós, não produza em nós amor a Deus. Se nós entendemos aquilo que Jesus nos pede,
aprofundamos a nossa vida espiritual. É impossível que isso não mude o nosso interior e não provoque em nós amor, caridade. Devemos de nos questionar, realmente, esse amor existe em mim? Aquilo que eu medito, contemplo, rezo, aquilo que eu li, aprendi, vivi, os sacramentos, produz amor em mim? Caso esta ação do Espírito Santo em nós, dentro pouco será Pentecostes, que recorda também o nosso batismo, onde recebemos o Espírito Santo. Caso não produza em nós esta ação de entendimento da vontade de Deus, este amor tem algo de errado. Temos que nos questionar. Temos que descobrir onde estão as nossas falhas para melhorar e realizar e abrir o nosso coração verdadeiramente à ação do Espírito Santo. E assim diz Jesus, que não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Ele nos amou por primeiro. Por isso nós fomos escolhidos. Agora ele espera que nós demos este fruto, o fruto do amor, que permanece. E diz Jesus, o que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Vamos compreender isso agora? Orar em nome de Jesus não é simplesmente falar, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Está errado. E nós muitas vezes, e muitos cristãos em geral, pensam que é assim que se faz. Está completamente errado. Orar em nome de Jesus é orar conforme o entendimento de Jesus posto em nós pela ação do Espírito Santo e a vida de oração e a vida de contemplação. Porque assim nós rezamos, nome é conhecer a pessoa na Bíblia. Então nós conhecemos Jesus, conhecemos a vontade de Jesus e a vontade do Pai. E assim na nossa oração, nós jamais vamos pedir ao Pai o que Jesus não pediria. Querer do Pai o que Jesus não quereria. Devemos de compreender isso. Ai, Pai, destrói a vida daquela pessoa. Ai, Pai, tira aquele demônio da minha vida. Espera aí. Jesus odeia alguém? Não. Jesus rezaria assim? Jamais. Então, estamos compreendendo. O Pai jamais dirá amém a uma oração dessas, porque jamais o Filho rezaria isso ao Pai. Agora, rezar em nome de Jesus, então, é pedir o que Jesus pediria. Tudo que é conforme o amor, a caridade verdadeira, a entrega total da vida. Isto é orar em nome de Jesus. Jesus rezaria pedindo isso ao Pai? Pedindo essas coisas materiais que eu estou pedindo a toda hora? Espera, é para o bem da minha vida? Sim, talvez sim. Não, isso daqui não. Isso daqui já é exagero. Ah, eu sou mentiroso, faço as coisas erradas, faço tudo, apronto um punhado na minha vida e depois o Deus tem que me livrar da prisão. Peraí, Jesus não agiria assim. Jesus não rezaria assim. É pedir ao Pai, desejando que seja realizada em mim a obra da caridade, da vontade, que eu realize tudo aquilo que o Pai espera de mim, a obra do seu amor. E não pedir que o Pai realize certas coisas em nome de Jesus, sendo que eu fui uma pessoa terrível. Não é assim que funciona. Isso não é rezar em nome de Jesus. O Pai jamais dirá amém à tua oração. Não posso então rezar desejando mal, desejando coisas erradas, ou ainda agir de uma forma errada e depois pedir que Deus me abençoe. Totalmente contraditório. A oração que o Pai diz sempre amém, assim como os santos, é o que? Faça-se em mim a tua vontade. O que rezamos no Pai Nosso, o que disse a Virgem Maria? Olha, Pai, eu quero realizar a tua vontade no dia de hoje, cumprir a tua justiça, ser fiel a ti, mesmo que isto custe sofrer, mesmo que isso custe pagar com a minha vida. A uma oração dessa, Deus responde com amém. Deus nos abençoa. Por quê? Porque nós queremos fazer a vontade dele, viver o amor, a santidade, a graça. É isso que nós temos rezado e pedido em nome de Jesus. Amar ao próximo quer dizer também amar ao próximo mesmo que signifique o sacrifício da minha vida, como a vida de Jesus.
a entrega da minha própria vida e até mesmo a minha morte para amar o próximo, para realizar o gesto de amor em Jesus, porque eu amo a Deus no próximo. Temos vivido assim o amor, a caridade, meu irmão, minha irmã, buscando a salvação do outro. E Jesus nos ordena o que? Amai-vos uns aos outros. É difícil, mas é necessário empreendermos o caminho. Não será da noite para o dia. Esse amor sobrenatural perfeito de Jesus, nem mesmo os santos conseguiram no primeiro dia. Foi um caminho a ser trilhado. Alguns conseguiram próximo à sua morte. Então, trilhemos o caminho. Nos deixemos transformar por Deus. Passemos brevemente pelo Salmo. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. E segue, no final, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Temos assim louvado o Senhor, visto e reconhecido o seu amor grandioso por nós, imitado este amor perfeito, nos esforçado em amá-lo. Por fim, a primeira leitura, seguimos com os Atos. Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão na Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós, então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia. Reuniram a assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Vemos então que o Espírito Santo e nós, através de um discernimento da vontade de Deus para aqueles que se converteram, enviaram esta carta para que eles vivessem aquilo que era a vontade de Deus. Em outra tradução, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isto daqui é uma definição das assembleias da igreja, oráculos do Espírito Santo proferidos pela boca dos primeiros pastores. Esta que então se reuniu em Jerusalém foi o modelo de todas as outras, que no concurso do século se celebravam, às quais se deu depois nome de concílios. A marcha seguida neste primeiro foi a seguinte: examinar a questão, pesando os motivos e argumentos em favor de cada uma das opiniões. E assim devia ser, porque a assistência de Jesus e de seu Espírito não exclui que se use de raciocínio. Depois, cada um dos membros, em particular, tendo a primazia de Pedro, deram o seu parecer ou adotaram os que precedentemente haviam sido dados. E por fim, chegou-se à conclusão e se proferiu o julgamento em nome do Espírito Santo como verdade infalível. Assim, nascem depois todos os concílios dogmáticos da Igreja. O último, o Vaticano II, não foi um concílio dogmático, mas os anteriores todos foram dogmáticos. E utilizou-se a palavra, definimos o Espírito Santo e nós. Vemos que o Senhor ilumina para que a Igreja caminhe naquilo que é necessário e, assim, possa realmente encontrar consolação em Cristo, vivendo a santidade segundo a sua obra e a caridade, a fé, a esperança e a caridade,
para que possamos chegar à glória dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente escutar a vontade de Deus em nossas vidas, a voz do Espírito Santo, e vivermos assim este amor de Cristo que nos amou por primeiro, amando de forma sobrenatural a Deus e aos irmãos, e vivendo cada vez mais intensamente o amor a Deus, pratiquemos suas obras de santidade e possamos merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.